Bom dia, 24 de novembro e o tema da Brasileirada hoje é Black Friday. Dias atrás, o tema da Brasileirada foi Halloween. Dias atrás, o tema da Brasileirada e do mundo foi guerra na Ucrânia. Hoje, fato muito importante acontecendo no Oriente Médio. Começa a trégua humanitária e a troca de reféns entre Israel e o Hamas, a partir de negociações feitas entre Israel e o Hamas. O tema de anteontem era a guerra na Ucrânia, bombardeios feitos com drones chegando a Moscou, a maior fuga de civis da história da humanidade aconteceu na guerra da Ucrânia. Não sabemos mais a quantas anda isso. Não sabemos. O Lula ontem de noite, vetou o tema da desoneração da folha de pagamento para empresas. O Senado aprovou a emenda constitucional limitando as liminares, as decisões monocráticas contra atos produzidos pela Câmara, pelo Congresso, por atos coletivos. Não limitou as decisões, limitou as democráticas, as monocráticas, porque as decisões colegiadas podem acontecer a qualquer momento. E a polêmica se estabeleceu ontem, era só o que se falava. Mas por que eu digo isso e por que eu trago este popurrí de coisas? Porque as nossas pautas, os nossos interesses cotidianos, são os interesses moldados pela grande mídia. Parece que na Argentina, a grande questão que aconteceu, a eleição daquele idiota, o Milei, terminou e não vai trazer mais consequências para as relações comerciais com o Brasil. Não se fala mais nisso. Hoje é Black Friday. E amanhã será outra coisa qualquer. E alguns idiotas ainda dizem assim, será que pensam que terminou a guerra da Ucrânia? Não, ninguém pensa. Aliás, ninguém sabe, né? Porque não se fala mais. Mas evidentemente que quem tem um pouquinho de interesse em construir suas próprias pautas, busca as informações que necessita. Isso é tão grave, isso é tão determinante do futuro da humanidade, que as nossas pautas, sejam elas as econômicas, as políticas, as de política internacional, as pautas humanitárias, não são mais definidas por nós mesmos. A mídia se submete a uma lógica estruturada a partir de interesses que são identificados por quem tem interesse em identificá-los. E assim, nós nos apaixonamos por verdadeiros churumes culturais, por exemplo, o sertanejo, que a partir das novelas da Globo tomaram conta do mundo cultural brasileiro e se transformaram nos top de audiência. O lixo cultural tomou conta. Mas por quê? Porque comercialmente determinadas coisas importam. E quem tem a capacidade de moldar o interesse da sociedade age de acordo com as suas coerências internas, corporativas. E assim o mundo cultural vai se estabelecendo. O mundo do politicamente correto, que reduz a nossa capacidade de compreender o mundo e a sua história, a sua evolução ou involução, ele não é gratuito, ele não é produzido na base da pirâmide, não. Se estabelecem certos politicamente corretos, e esses politicamente corretos são ostentados de uma maneira tão
potente, tão convicta, que parece que a própria sociedade constrói este tipo de pauta. E determinadas pautas, vou dar uma polêmica para vocês, por exemplo, as identitárias acabam perdendo a sua própria função e reduzindo-se a si mesmas, quando, na verdade, as pautas identitárias são pautas inclusivas, são pautas que deveriam ser transversalizadas. E de soluço em soluço nós vamos indo, de Black Friday em Black Friday, de Halloween em Halloween, de guerra em guerra, de sertanojo universitário àqueles funks da pior qualidade. Notem como é fácil a sociedade tomar para si pautas que não são suas. E como boiada, serem tocadas ao feitio das boiadas. Sempre com o olho no horizonte, mas sempre com o objetivo na cenoura que o tropeiro oferece para a tropa que vem sendo tocada. E assim nós vamos. Mas não dá para negar que somos assim. A propósito, qual é a pauta do dia? Vamos lá. A mim o que cabe fazer é dividir estas reflexões, corretas, erradas, pouco importa, mas são reflexões que não passam de reflexões. Então não tem problema quem quer ir para Black Friday, estimular o comércio é ótimo. Meu tema é outro. É quem define as nossas pautas, os nossos interesses. Em última razão, quem define as nossas razões de existir. E observem que as nossas razões de existir têm a duração da transição de uma manchete de jornal produzida por uma mídia rigorosamente subordinada a interesses muito bem identificáveis. É isso. Pensemos. A propósito, alguém tem notícia do que está acontecendo na Ucrânia? O super, hiper, mega herói da humanidade, Zelensky. O que se passa com ele? Aqueles bilhões de dólares que todos os dias se discutia no mundo para ajuda à resistência ucraniana. Por que não se fala mais? E o gás russo que deixou de abastecer a Alemanha? E os acordos sobre o trigo russo e ucraniano? E os fertilizantes russos que abasteceriam o mundo sob pena de uma catástrofe universal? Alguém tem notícias para dar? Não. Hoje o tema é outro. Hoje é Black Friday. Vamos nos divertir com isso. Quem puder, né? Porque tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Um abraço.